Irmãos e irmãs, terminou o Evangelho dizendo que o diabo vai retornar no tempo oportuno. Nós, ajudados pelos exercícios da Quaresma, não deixemos que o tempo oportuno do diabo faça parte desse nosso retiro de Quaresma, mas que o tempo oportuno seja o tempo de Deus. Olha como começa o Evangelho de hoje. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. O que aconteceu no Jordão? No Jordão, Jesus foi batizado porque quis. Sobre ele desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Vai iniciar a vida, a missão pública de Jesus. Na sua vida e missão, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Quem nos guia? Não tem como fazer uma boa Quaresma, que nós iremos ser tentados nela, se a gente não pedir o Espírito Santo, nós que somos batizados. É o Espírito Santo que vai me discernir o que eu preciso tirar nesse tempo da Quaresma, o que eu tenho que fazer, por quais caminhos eu devo ir. Sem o Espírito Santo não tem Quaresma. Nós somos guiados por quem? Pelos instintos? Pelos influências da vida, ou nós somos guiados por Deus, pela sua palavra? No deserto, Jesus foi tentado durante 40 dias. Não foi um dia, não foi uma semana. Nós às vezes temos uma tentação de um dia e já estragamos a nossa Quaresma. Eu caí nesse dia, fui tentado, não vou mais viver a minha Quaresma. Eu propus isso, acabei comendo. Não, isso é o que o diabo quer. Caiu, levanta, continua. Ele foi tentado pelo diabo. Diabo é o pai da mentira. Diabo é o pai da fofoca. Diabo é o pai da corrupção. Diabo é o pai dos falsos. A palavra diabolos significa divisor. O diabo adora criar confusão, divisão. Jesus então foi tentado. Se a sua Quaresma não tiver um momento de tentação, está errado, porque nós vamos ser muito tentados. Mais às vezes do que num tempo que a gente não estava fazendo nada. Mas não se venda para o diabo. Não faça uma Quaresma diabólica. Faça uma Quaresma santa. Mas para isso você precisa de deserto, de oração e também de silêncio. Primeira tentação que Jesus passa. O diabo diz a ele, presta muita atenção, ele vai chamar 2 vezes Jesus de filho de Deus. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus é filho de Deus, ele é, mas nem por isso ele vai fazer o que o diabo manda, o que o diabo quer. Jesus estava com fome, com sede, com dor na cruz. Imagina você, 40 dias, fome, sede. É nestas horas mais frágeis da nossa vida que ele vem barganhar com a gente. Jesus estava com fome. O diabo quer que a gente escolha o caminho mais fácil. Jesus, se é filho de Deus, transforma logo essa pedra em pão e acaba com o teu jejum, acaba com a tua Quaresma. Jesus responde com a palavra.
Não só de pão vive o homem. Pão aqui significa as coisas. Nós não vivemos só das coisas. Nós precisamos viver mais das coisas do alto, das coisas de Deus, das coisas do céu, e buscá-la com muito afinco. Segunda tentação: o diabo levou Jesus para o alto, o lugar alto. Normalmente em algumas capitais, onde tem os prédios, normalmente que envolve a questão econômica, são os mais altos, os mais luxuosos. No último andar fica a presidência. O diabo levou Jesus para o lugar mais alto e mostrou para ele, por um instante, todos os reinos do mundo. E disse para ele, Então mostrou os reinos, mostrou a Casa Branca, mostrou Dubai, mostrou lugares de poder. Falou para ele assim: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. O diabo falando: eu então posso te dar, só que você tem que fazer algo para mim. Quem hoje nesse mundo de busca pelo poder não se vende fácil? Hoje se vende por tantas coisas. Pelo dinheiro e pelo poder se vende a alma. Jesus. E o diabo ainda continua dizendo assim: só que para isso você tem que se prostrar diante de mim em adoração. E aí todo esse poder vai ser seu. Revisita a sua memória um pouquinho só. Nem vou dizer um mês, porque lembrar um mês inteiro é muito. Mas lembra uma semana da tua vida. Pensa um pouquinho. Durante uma semana, na questão do poder, eu me vendo mais a quem? Eu me vendo ao diabo ou eu faço a vontade de Deus? Pensa um pouquinho, para ver se às vezes também, pelo poder, pela ganância, pela fama, pelo privilégio, a gente também não se vende. Jesus responde de novo com as Escrituras: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Diz numa outra passagem: não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a dinheiro, ou a Deus ou a mentira, ou a Deus ou a corrupção. Adorar significa dar a vida. Quem adora, dá a vida por Jesus. Ter Deus como primeiro, como rei, em tudo da minha vida, Ele tem que ser o primeiro. Ou senão, nós vamos ser igual aquele deputado das antigas, que toda semana ganhava na Mega Sena. Coisa boa. E tinha coragem de dizer: eu ganho porque Deus me ajuda. Tem também o poder da influência. Vocês estão vendo aqui esses jovens vestidos de camisa vermelha, que está representando a juventude da nossa diocese. Os jovens hoje têm uma influência muito grande, principalmente nas redes sociais. O modo que a gente influencia tem que ser para o bem, para a verdade. Eu vi uma carreata essa semana, se eu não me engano, nada contra a movimentos, mas colocar crianças de 7 anos com um banner enorme, dizendo para respeitar também que as crianças trans de 7 anos têm direito. Onde uma criança de 7 anos tem discernimento para fazer isso? É diferente de um adulto. Olha a influência que vai se colocando. Segunda tentação: o diabo levou Jesus a Jerusalém. Terceira, Jerusalém é a cidade, capital, lugar importante.
O diabo de Jesus levou para lá, colocou ele no lugar mais alto, chamado pináculo, pináculo do templo, porque dizem, né, que o Messias viria do lugar mais alto. Então o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. E aí vem a tentação. De novo, na primeira e na terceira ele diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, sem o bungee jump, mas se atira. Aí o diabo vai usar agora a escritura. É o salmo que está aí no seu folheto, se eu não me engano, número 2. Salmo, o diabo sabe a escritura. Às vezes nós em casa nem pegamos a Bíblia para ler. O diabo sabe mais de Bíblia do que da gente. O diabo é um exegeta, só que é um exegeta que usa a Bíblia, que usa a palavra para o mal. Quanta gente tem por aí que pega a Bíblia, decora, mas para enganar. O diabo vai dizer assim, então, pegando o Salmo 90: Deus ordena a seus anjos a teu respeito, e te guarde com cuidado. Eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, se joga daí, atira daí. Jesus fala de novo com as escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus está falando para nós hoje: não instrumentalize Deus. Hoje Deus é instrumentalizado. Ah, Senhor, se você fizer isso para mim, se você me curar, eu vou ser bom. Se você me der isso, eu vou devolver o dízimo. A gente quer barganhar por aquele que, mesmo eu pecando, sendo mal, ele não me abandona, é misericordioso para comigo, e eu quero fazer barganha com Deus. São as 3 tentações. Eu escrevi agora aqui um propósito para nossa quaresma, só para ver como que a gente está no nosso nível de quaresma. É rápido, aguenta aí. Propósito da quaresma: ficar sem. Eu vou ficar sem tomar cerveja na quaresma. Ótimo. Se é algo que te custa, faça. Mas se não tem mudança, não adianta. Mas eu não visito meus pais que são idosos. Eu não sento com os idosos, meu avô, minha avó, meus pais, para perder tempo ouvindo eles. Tem um parente meu, que às vezes é meu irmão, às vezes é minha mãe, às vezes é meu tio, que está acamado, e só a tia Zezinha, só ela, que troca o cocô da fralda todo dia, que dá banho todo dia. Eu tiro a cervejinha, mas não vou lá ajudar. Um dia a dar um banho, um dia. Não é todo dia igual a Zezinha, é um dia. Nós temos que pensar que quaresma Deus te quer que você faça. Segunda coisa, na quaresma eu vou tirar algo que eu gosto muito, para me penitenciar, em vista da cruz de Cristo. Faça isso. Tira o sorvete, o doce, o café, o refrigerante, o celular. Se é algo que te custa, é uma boa quaresma. Mas se eu sou misógino, se eu maltrato a mulher, se eu me sinto superior à mulher, se a cor dela eu discrimino, batendo nela, controlando ela com o meu dinheiro, se você fizer isso para mim, ou se você transar, eu te dou o dinheiro para você comprar, senão vai ficar sem.
estrupando a mulher, ou ela quando criança, e mandando não contar para ninguém, para ficar com medo? Se eu sou covarde, como esses jovens, com essa jovem de 17 anos, de Cajamar, a Vitória, covarde para enfrentar as minhas realidades, e tenho coragem de chamar uma turma ainda, para pegar uma jovem, e violentá-la, e maltratá-la, ao ponto de raspar a cabeça, e violentar toda, e deixar a família assim, e jogá-la no mar? O que é mais importante de fazer na quaresma? Se quaresma não mudar a minha vida, meu irmão, a gente está fazendo negocinhos. Terceira coisa que eu escrevo: eu vou trocar nessa quaresma menos tempo no celular para meditar mais a palavra de Deus. Eu vou procurar rezar na via sacra às sextas-feiras aqui na igreja. Vou na missa penitencial às 6 da manhã. Vou rezar mais o terço. Vou olhar para a campanha da fraternidade e vou procurar cuidar mais da casa comum, do meio ambiente, porque eu cuido de mim cuidando da casa comum. Tudo isso é de uma importância ímpar na quaresma. A gente devia fazer isso que a igreja propõe. Porém, eu não posso trocar a Santa Missa do domingo por nada. Tem uns religiosos que falam assim: hoje eu não vou na missa porque nós organizamos um terço. Pelo amor de Deus! Nenhuma dessas ações religiosas substitui a missa. A missa é o que dá sentido. A missa domingo é o que dá sentido a toda a minha quaresma. É a missa que me ressuscita. A religião católica não é fácil. Religião tem um monte. Por isso muitas pessoas deixam a igreja católica, a igreja verdadeira, e vão se aventurar em outras, porque é mais fácil. Mudar de igreja, pular de uma para outra, é a coisa muito mais fácil de se fazer. Agora, se converter, mudar a mentalidade, é muito mais difícil. Se você acha, meu irmão, minha irmã, que o diabo vai te tentar na quaresma com 2 chifres, com uma roupa vermelha, pegando fogo, ruivando, você está totalmente enganado. Se fosse assim, a gente corria longe. O diabo vai vir na quaresma igual o Brad Pitt no filme Encontro Marcado. Não sei se você já assistiu. Naquele filme ele vem de terno e gravata. É assim que o diabo vai vir, com uma fala mansa. Ele não vai te dar uma garfada com aquele cetro. Ele vai te dar um presentinho para te comprar. Vai te custar caro. Ele não vai vir com a Bíblia na mão para você ler. Ele vai vir sedutor. Ele vai vir com a fofoca, com a mentira. E você vai logo cair, como um peixinho cai no anzol. Não existe quaresma sem mudança de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.